Capítulo 176, Monstro. O rosto de Xiao Yunfeng estava atordoado por pouco tempo, antes dele rapidamente dizer, sobrinho Nili, como posso? Nos últimos tempos, Ninger tem me ajudado muito. Considere esse presente como agradecimento, o tio não tem que ser educado comigo. Nili passou os itens para Xiao Yunfeng e deu a Ninger um sorriso. O rosto de Xiao Ninger ficou um pouco vermelho, mas não disse nada. Xiao Yunfeng olhou Xiao Ninger. Um pai sabe o que é melhor para sua filha. Ele já entendeu alguma coisa. Ele balançou a cabeça e disse então, eu vou aceitá-los. Embora tenha ouvido que Nili tem uma relação estreita com Yeziun, Xiao Yunfeng não se importa tanto. Afinal, as crianças de famílias aristocráticas tendem a ter 3 ou 4 esposas, é absolutamente normal. Agora que Nili é o gênio número 1 na Cidade da Glória, para Ninger não seria considerado um sofrimento se ela fosse seguir ele. Afora isso, Xiao Yunfeng sabe que o talento que Xiao Ninger tem de seu cultivo foi concedido a ela por Nili. Como a descendente direta da família Dragão Alado, é normal saber como retribuir a bondade dos outros. Nili nunca pensou que seu casual presente faria Xiao Yunfeng pensar tanto. Vendo Nili e Xiao Yunfeng falando em conjunto, as sobrancelhas de Shenhong ligeiramente se contrairão. A família do Dragão Alado tem sido sempre um vassalo da família sagrada. Mesmo a Xiao Ninger é a noiva de seu filho. Mas agora, a família Dragão Alado separou-se do controle da família sagrada. Deixando a promessa quebrada do casamento de lado, eles ainda deram a Shenfei uma surra. Embora Shenhong estava paciente, com ela, a raiva dentro dele foi continuamente acumulada. Shenhong olhou para Duanjian, que estava ao lado de Nili. Duanjian com um passo firme e o olhar agudo deu-lhe um sentimento vago de temor. Shenxiu, disse Shenhong, com uma voz profunda. Bem aqui, irmão, o que você deseja? Shenxiu perguntou a Shenhong. Leve Shenian com você e vá testar a força do jovem de pé atrás de Nili. Além disso, peça a alguém para investigar o seu relacionamento. Disse Shenhong. Se esse jovem tem uma quantidade razoável de força e não tem uma relação estreita com Nili, então ele pode tentar recrutá-lo. Sim. Shenxiu deu a Nili e seu grupo um olhar frio. Seus olhos brilharam com um raio de luz gélida. Ela se levantou e caminhou na direção de Nili com Shenian seguindo atrás dela. Notando que o povo da família sagrada estava caminhando em sua direção, as sobrancelhas de Xiao Yunfeng ligeiramente franziram. Xiao Yi e o resto ficaram nervosos. Mesmo que a família sagrada estivesse sendo oprimida pela família Vento Nevado, seu poder tirânico ainda estava lá. Com base na sua força sozinha, a família Dragão Alado não é adversária da família sagrada. Exu e Exu que estavam no palco, também viram esta cena. Exu olhou para Exu e perguntou, Exu, Shenhong enviou um ranking especialista ouro negro. Temo que Nili não será capaz de lidar com isso. Devemos dar-lhe alguma ajuda. Exu sorriu, sacudiu a cabeça e disse, vai ser estranho se Nili puder sofrer uma perda, vamos assistir a partir do lado. Ele definitivamente vai lidar com isso. Além disso, podemos aproveitar essa oportunidade para ver que tipo de força o jovem ao lado Nili possui. Exu olhou para Exu com espanto. Ele nunca pensou que Exu teria tanta confiança em Nili. No final, ele acenou com a cabeça. Nili deu um olhar para a aproximação de Shenxiu. Shenxiu usava uma camisola.
Sua figura sedutora tinha atraído a atenção dos especialistas em torno de várias famílias. Todos esses especialistas começaram a discutir entre si. Vocês já ouviram? Originalmente, a família Dragão Alado tinha um compromisso de casamento com a família Sagrada, mas agora, eles querem quebrá-lo. O filho mais velho da família Sagrada, Shenfei, estava descontente com isso e foi para a família Dragão Alado para causar uma cena. No final, ele foi surrado por Xiaoninger e foi ridicularizado. Tal coisa realmente aconteceu. Ouvi dizer que Shenfei já cultivou para posto de ouro, como ele ainda não é o adversário de Xiaoninger. Ele foi espancado por Xiaoninger. Pode ser que alguém na família Dragão Alado deu-lhe alguma ajuda. Eu aposto que você ainda não sabe sobre ele. Xiaoninger recentemente cultivou para posto de ouro e tem integrado com um espírito demoníaco pardal do relâmpago celestial. Como poderia aquele lixo do Shenfei ser o adversário de Xiaoninger? A sorte recente da família sagrada tem sido bem ruim e a família Dragão Alado está jogando pedras contra eles. Nesse momento, ela não parece muito boa. Lixo, ainda não temos certeza do que aquele garoto, Shenfei, é. Aquele garoto cometeu muitos atos ultrajantes. Quantas meninas inocentes acha que ele tem impregnado? Aquela garota, Xiaoninger, não é ruim, então por que ela deveria ser desperdiçada em Shenfei? Os especialistas de várias famílias todos tinham os olhos nessa direção. Eles ainda estavam muito curiosos sobre o que a família sagrada iria fazer e como a família Dragão Alado vai reagir. No entanto, a maioria das pessoas ainda estão de pé no lado da família Dragão Alado. Afinal de contas, o Shenfei não é uma boa pessoa. Ouvindo essas discussões, o rosto de Shenxiu tinha uma camada de gelo sobre ele. Quando ela descobriu que Shenfei foi espancado por Xiaoninger, ela estava furiosa. Foi o mesmo que um tapa no rosto da família sagrada. TSK, Xiaoninger, quando eu ainda estava no Santo Instituto Orquídea, eu te vi seduzir outro homem pelas costas de Shenfei. Agora, você está mesmo fazendo isso publicamente. Você sabe o que é vergonha? Disse Shenxiu, com ambos os braços sobre o peito, desprezando Xiaoninger. Quando Xiaoninger ouviu essas palavras, ela se levantou, olhou furiosamente para Shenxiu e disse: Shenxiu, você está falando puro lixo. Sua família sagrada não tem o direito de se preocupar com as minhas ações. As sobrancelhas de Xiao Yunfeng levemente se contraíram juntas. Ele friamente olhou para Shenxiu e Shenian. A família sagrada, obviamente, veio aqui para causar problemas. Ele tem que ver o que a família sagrada está planejando fazer. Afinal, a família sagrada não pode tomar qualquer ação contra a família do Dragão Alado na frente dos olhos de tantas pessoas. Você foi picada onde dói. HMPH, se você não quer que outros saibam sobre isso, você não deveria ter feito isso para começar. A boca de Shenxiu tinha um traço de sorriso frio, sob os olhos de muitos especialistas de tantas famílias aqui, vou expor a face do desgraçado. Você? Xiaoninger estava simplesmente irritada a ponto de que ela quase irrompeu. Ela teve seu coração preenchido com miséria. Por todos esses anos, ela havia sofrido tantos erros e todos eles vieram da família sagrada. Será que essas pessoas querem forçá-la à morte para ficarem felizes? O que, você não está convencida? HMPH, você tem um compromisso de união com o meu sobrinho, Shenfei.
Isso é algo que tem sido testemunhado pelos adultos das duas famílias, mesmo o contrato de casamento ainda está presente. Você quer negar? Desde quando que a minha família sagrada será tão facilmente intimidada? Não importa se você seguir a minha família sagrada ou não, é a sua escolha. Shinji olhou de cima quando ela olhou para Xiaoninger. Essa mulher é cruel com as suas palavras. Como Ninger seria a adversária de Shinji? Shinji, você é realmente difícil de se livrar. Tal pessoa mediana como você deve ter sua boca costurada ou fechada. Xiaoninger não está disposta a manter o contrato de casamento, e daí? Ou a sua família sagrada que vai usar a força? Nili friamente olhou para Shinji furiosamente. Xiaoninger tem um bom temperamento, para que ela não vá fazer nada para você. No entanto, você me deixou com raiva. Eu sou muito preguiçoso para falar bobagens com você, então você está pedindo uma surra. A aura poderosa irrompeu do corpo de Nili. Quando ele deu um passo para frente, sua aura pressionou no sentido de Shinji. Vendo o olhar feroz de Nili, Shinji estava assustada a ponto de que ela deu vários passos para trás. Essa aura gélida sentida como uma enorme pressão sobre ela. Ela lembrou do banquete anterior, quando Nili estava sendo arrogante. Nili é realmente ousado a ponto de fazer uma coisa dessas. Quando Shinji não colocou Nili em seus olhos, ela era posto de prata naquela época e Nili não era nem mesmo um ranking bronze. Agora, Nili era um posto de ouro, e ela ainda é posto prata. Se eles fossem lutar, ela iria certamente sofrer. Ela não podia deixar de dizer em voz trêmula: o que você está tentando fazer? Um homem que bate em uma mulher não é um homem. Um homem que bate uma boa mulher não é realmente um homem. Mas uma mulher viciosa como você, mesmo se você for espancada até a morte, você merece. Nili furiosamente bufou, dando um passo para a frente. Shinji estava com medo ao ponto de seu coração tremer. Nili é simplesmente um ladino, ele nem sequer tem uma aura de um aristocrata. Ser capaz de falar grande ainda não é comparável a ser capaz de tomar diretamente uma ação. Shinji estava tremendo, olhando um pouco assustada. Xiaoninger não podia deixar de se sentir motivada. Toda vez que ela estava em perigo, seria Nili a ajudá-la. Se não fosse por Nili, ela realmente não saberia o que faria. Olhando para a figura das costas de Nili, ela se sentiu segura. Enquanto tiver Nili, ela será capaz de se sentir segura e ter em quem confiar. Uma mulher como Shinji, discutindo com ela só vai fazê-la tornar-se mais e mais vigorosa. Ela só pode ser tratada por jogos desonestos. Este banquete do senhor da cidade começará logo, porque não fazemos dois combates nesse momento. Xiaoyi levantou-se, tentando se tornar o pacificador. Se perder. Shinji friamente bufou com Xiaoyi. Ela deu vários passos para trás. Depois de ganhar alguma distância do Nili, e de pé ao lado Shenian, sentia-se um pouco à vontade. Ela friamente sorriu, olhou para Xiaoninger, que estava atrás Nili, e disse: você é de fato sem vergonha. Desde que você fez isso, porque você está com medo de ser falada por outros. Você ainda tem um adúltero nas suas costas. HMPH, é realmente uma furadora de óleo. As palavras cruéis de Shinji o fez Nili simplesmente ser incapaz de se levantar para escutar. Nili friamente bufou e disse: a boca dessa mulher é muito ruim.
Duanjian, dar-lhe uma surra por mim e jogá-la para fora deste lugar. Sim. Duanjian deu um passo para a frente e moveu-se para Shenqiu. Shenqiu imediatamente sentiu uma pressão terrível do corpo de Duanjian. Um medo intenso levantou-se dentro dela, fazendo-a ir imediatamente ainda mais passos para trás. Shenian, que estava ao lado Shenqiu, sorriu enquanto sua mão direita estendeu sua mão para Duanjian. Posto de ouro negro. As sobrancelhas de Nili ligeiramente se contrairão. No entanto, mesmo que seja um ranking especialista ouro negro, eles são completamente inúteis quando enfrentam Duanjian. Ninguém em toda a família sagrada deve ser capaz de controlar Duanjian, nem mesmo Shenhong. Shenian sentiu uma aura de classificação ouro negro irrompendo do corpo de Duanjian, seu coração estava um pouco chocado. Ele nunca pensou que esse jovem de aparência comum teria tanta força. Ele não se atreveu a subestimar a parte contrária e diretamente utilizou toda a sua força. Bum! Shenian usou a sua capacidade de combate única pessoal. A força de sua palma aumentou várias vezes enquanto ele agarrou o braço de Duanjian. Uma classificação especialista ouro negro ordinária teria o braço quebrado pelo aperto de Shenian se eles forem descuidados. No entanto, quando ele agarrou o braço de Duanjian e apertou o quanto podia, Duanjian não se mexeu. Ele nem sequer franziu a testa um pouco. Duanjian estava apenas usando seu olhar frio, enquanto olhava para Shenian. Um raio de luz gélida assustadora foi visto dentro de seus olhos. Desde Duanjian não se moveu nem um pouco, o canto da boca de Shenian se curvou em um sorriso. Esse garoto é realmente jovem, ele é muito auto-opinativo. Shenian imediatamente reuniu a força da alma dentro de seu corpo e sua palma foi inflamada com uma chama escarlate, como se estivesse tentando derreter tudo o que toca. Vendo esta cena, mesmo Yeshu e o resto ficaram atordoados. Esta é a capacidade de combate do ardor da palma da família sagrada. Essa capacidade de combate pode imediatamente derreter o aço. Com o braço de Duanjian sendo agarrado por Shenian e Shenian estava usando o palma flamejante a uma distância dessa, mesmo se o braço fosse feito de aço, eles iriam imediatamente virar pó. Shenian, pare! Yeshu latiu, no entanto, ele estava muito longe para dar uma mão. Sentindo a onda de calor que flui, os especialistas em torno de várias famílias tinham expressões faciais alteradas. Eles não podiam deixar de suspirar em arrependimento por Duanjian. Eles têm medo que o braço de Duanjian seja destruído. Usando um método tão vicioso nesse salão de banquetes, os especialistas de várias famílias sentiram que a família sagrada estava indo um pouco longe demais. Esse jovem perito deve estar exercendo uma mão para ajudar a Cidade da Glória. Se ele for desperdiçado por esse tipo de contradição interna, não seria uma pena. Shenian foi complacente durante vários segundos, no entanto, sua expressão facial de repente ficou atordoada. Duanjian ainda estava usando seu olhar frio, enquanto olhava para ele. Sua palma flamejante nem sequer deixou um rastro no braço de Duanjian. Como isso é possível? Minha palma flamejante é algo que pode até derreter o aço. Apenas do que, exatamente, é feito o braço desse garoto. O canto da boca de Nili se curvou em um sorriso. Entre a tribo dragão, a maioria deles são do atributo fogo. O corpo da tribo do dragão nem sequer precisa temer chamas de um dragão, como ele pode ter medo de uma pequena palma flamejante. Como pode isso ser comparado com as chamas de um dragão?
Shenian sentiu como se tivesse algo preso em sua garganta, ele simplesmente sentiu-se sufocado. Ele nunca esperou que sua palma flamejante não tivesse o menor efeito. Shenian não só ficou aturdido, até mesmo as pessoas ao redor estavam olhando para Duanjian, e o seu braço sem ser danificado. Apenas o que é esse tipo de corpo? Esse garoto é um monstro.